São 12 horas e 4 minutos. São 12 horas e 4 minutos. Está no ar o programa Folha Notícias. Eu sou Bruno Albuquerque. 30 de novembro de 2020, pós-eleições do segundo turno, apuração. E ontem muita expectativa em 3 cidades importantes daqui da Bahia, na verdade 2 daqui da Bahia, Feira de Santana e Vitória da Conquista, e também muita expectativa na capital pernambucana, em Recife. João Campos despanca a prima. Então já nós vamos falar sobre isso. Cleiton Anjo já está aí presente. Olá, eu gostaria de saber se a Prefeitura de Camaçari vai melhorar a vida dos bairros periféricos da cidade. Já, Cleiton, nós vamos debater sobre alguns problemas trazidos aqui, inclusive em nossa redação, para que a gente possa acompanhar as ações da Prefeitura, se é que vai ter algumas ações por agora. Vamos aos principais destaques do programa de hoje. Novos ventos começam a soprar na Bahia, diz Neto após vitória de aliados. O prefeito de Salvador, ACM Neto, do Democratas, foi às redes sociais para comemorar o resultado em Feira e Conquista. Colbert é reeleito e José Ronaldo emplaca mais uma vitória em Feira de Santana. Bruno Covas derrota Guilherme Boulos e é reeleito prefeito de São Paulo. Ezen Guzmão surpreende e é reeleito prefeito. Domingo sem praia, mas com pequenas aglomerações nos calçadões. Ainda com os principais destaques de hoje, o boletim epidemiológico e também a previsão do tempo, além de as principais notícias da apuração de ontem do segundo turno. Cabeleireiro esfaqueado na Vila Rui Barbosa grava vídeo e deixa hospital. Revés de Crivella é ápice de derrota bolsonarista em base eleitoral. Sérgio Moro será diretor em empresa que presta serviço para a Odebrecht. Jacques Wagner compara cenário de 2020 com 2019 e alfineta democratas. Apressado come cru. Após eleição, Rui Costa fala em seguir frente na luta por uma Bahia cada vez melhor. Segundo o Ministério Público Federal, o governo do Amazonas pagou pelo transporte de respiradores superfaturados. Ainda a polêmica desses respiradores. Adolescente de 13 anos é brutalmente assassinado em Camaçari. Duplo homicídio também foi registrado em Camaçari no sábado. Eu queria saber quando é que o governo do estado, quando nós teremos um governador que possa abrir os olhos para a segurança pública do nosso estado, diga-se de passagem, em Camaçari. Camaçari realmente não perde o posto de uma das cidades mais violentas da Bahia. Imagine vocês que nós temos 412 municípios aqui na Bahia e, infelizmente, Camaçari está em terceiro lugar como a cidade mais violenta da Bahia. Então, esse duplo homicídio, infelizmente, só aumenta esses registros. Coelba fará desligamento programado nesta quarta-feira em Dias d'Ávila. Jovem é conduzido para a delegacia após ser encontrado pela PM com pinos de cocaína. Bahia ultrapassa a marca de 400 mil casos registrados de Covid-19. Parece que realmente cada dia que passa vai aumentando e ainda se cogita a questão do lockdown. Apenas uma mulher é eleita prefeita entre as capitais do país. Parece que não foi dessa vez que toda a movimentação em torno da eleição das mulheres, do empoderamento feminino na política, mas não foi dessa vez. Segundo os analistas políticos, as mulheres têm outras prioridades a não ser de entrar na política. Isso fez com que muitas mulheres decidissem não entrar no cenário político, infelizmente. 12 horas e 9 minutos, esses são os principais destaques do Folha Notícias de hoje.
Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. 12h12 e voltamos com o programa Folha Notícias e hoje já trazendo uma novidade aqui na cidade de Camaçari. Parece que o prefeito Antônio Elinaldo vai tentar reverter toda a indisposição que ele sofreu nessas últimas eleições. Eu acho que o recado foi dado. O prefeito Antônio Elinaldo, nos bastidores, já se comenta de uma possível reforma política e administrativa na cidade, e a gente espera que realmente isso possa acontecer. E já acompanhamos algumas obras que já estão em execução, e dentre elas é a reforma do CAIC e também do antigo Fórum. Então, são duas obras importantíssimas e falta somente a terceira, que é o Camelódromo. Rodrigo Laudano, um forte abraço aí, curtindo a gente também direto de Dias Dávila. E Ricardo Alves, secretária de Educação, visita a obra de requalificação do CAIC. A secretária de Educação, a Neurilene Martins, e a Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, visitaram a requalificação do CAIC. O CAIC que fica no POC 1, e provavelmente seja entregue à população no ano que vem. A secretária Neurilene falou sobre a importância da intervenção. Segundo a secretária, é a primeira reforma estrutural completa que o equipamento recebe desde que o equipamento foi municipalizado há cerca de 20 anos. Agora imaginem vocês, são essas questões que eu acho engraçado da oposição. Nós estamos falando de um equipamento de 20 anos. Então, se nós pegarmos 4 anos findando agora da atual gestão, com mais 4 anos da gestão anterior, forma 8, com mais 8 anos do ex-deputado Caetano, são 16 anos. Ou seja, nós temos um equipamento de 20 anos que foi municipalizado, foram 8 anos de gestão do ex-deputado Caetano, com mais 4 anos do gestor Ademar, e agora finda 4 anos do prefeito Antônio Elinaldo, e agora o equipamento passa por essa requalificação para ser entregue à comunidade do POC 1. Lembrando que o POC 1, POC 2 e POC 3 é um grande bairro daqui da cidade de Camaçari. Então, segundo a própria gestora, há aproximadamente 400 alunos matriculados no CAIC. Ainda de acordo com a secretária, ela foi visitar a obra para avaliar os trabalhos, já no sentido de projetar o retorno das aulas na unidade quando o ensino presencial for restabelecido, após definição de um protocolo de vigilância sanitária que resguarde a saúde de servidores e alunos. Então, mais um equipamento que provavelmente vai ser entregue à comunidade, e a gente espera que realmente seja cumprido esse calendário. O segundo ponto importante é que para essa requalificação
seja completada, a Prefeitura vai realizar um investimento superior a 1,8 milhão. Então, parabéns à Prefeitura pela requalificação do CAIC, que é uma referência, inclusive, na cidade de Camaçari, que provavelmente vai ser entregue e requalificada para a população. Outro equipamento que foi bastante questionado pela população é o antigo SAC. O antigo SAC que também ficou abandonado e que agora a Prefeitura está requalificando para se tornar a unidade do SEMPRE, que será uma unidade de saúde para o atendimento de crianças especiais. Então, será mais um veículo, mais um equipamento entregue à comunidade e que de fato fará diferença, até porque aquele bem já foi muito questionado, inclusive nessas eleições. Falta agora saber qual vai ser o destino do camelódromo, que é um terceiro equipamento do município que é muito questionado pela população e que até a presente data ainda não foi definido o que será feito. A Prefeitura de Camaçari também já começa a iluminação de Natal, instalando em toda a cidade. Feira do Pôr do Sol não acontecerá no verão 2020-2021. Os artistas agora vão amargar mais um projeto que não será realizado. Por conta das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, não haverá próxima edição. A Feira do Pôr do Sol, que nos últimos anos movimentou muito a costa de Camaçari no período de alta estação. Ainda segundo a nota da Prefeitura, a decisão foi tomada justamente por entender que as características do projeto, com artesanato, gastronomia, agricultura familiar, atividades esportivas, aulas de ritmos e apresentações culturais, promovem a aglomeração de pessoas, o que não é permitido no momento. A Prefeitura reitera que a prorrogação até o dia 21 de dezembro da vigência das medidas preventivas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento à Covid-19 e o período qual está mantido o toque de recolher. Eu não sei quem acompanhou o nosso programa na semana passada e o prefeito ele tinha, na verdade, prorrogado o decreto, principalmente do toque de recolher as medidas preventivas, para o dia 23 de novembro. E eu já falava aqui no programa que novamente seria prorrogado para dezembro, e foi justamente o que aconteceu. Então, a Prefeitura prorroga para o dia 21 de dezembro. Então, as medidas e os decretos terão que ser obedecidos, tanto das medidas preventivas como também o toque de recolher, que vai passar a ser de 1 hora às 17 horas e veda qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias e equipamentos locais e praças públicas na sede, orla e zona rural do município. Então, os artistas da cidade de Camaçari já amargam mais um projeto que não vai acontecer na cidade de Camaçari, infelizmente. Rapaz, infelizmente é isso que acontece. Cleiton Anjos faz uma pergunta aqui que é o seguinte: eu gostaria de saber se a Prefeitura de Camaçari vai melhorar a vida dos bairros periféricos da cidade. Cleiton, eu acredito que nesse momento, não só a Prefeitura, mas também vários outros segmentos estão organizando para janeiro começarem esses novos trabalhos. Agora cabe à Câmara Legislativa, que elegeu 11 novos vereadores, dentre eles vereadores que a população clamou ser eleito para que pudesse se olhar também para a região periférica. Nós temos o Dudu do Povo, nós temos o Ivandel Pires, que fez um trabalho no Rabo da Gata, né, o próprio Dudu do Povo no Jardim Brasília, nós temos também o Herbinho, que também foi destaque nessas eleições. Então, o que se espera agora é que a partir de janeiro esses vereadores possam ser mais atuantes do que os anteriores. O próprio Jamerson também, o Jamerson que tem sido destaque porque tem pregado o seu discurso de moralizar o poder legislativo do município, fiscalizar, mas teremos que esperar até janeiro para ver a atuação de todos esses novos vereadores que vão compor a Câmara Legislativa da cidade de Camaçari. Novamente, o trânsito será modificado nas mediações do Viaduto do Trabalhador. Atenção,
vocês que estão nos assistindo agora, se atentem para essas mudanças. O que eu sempre digo aqui, na verdade, é o seguinte: eu não consigo entender porque a comunicação da Prefeitura Municipal de Camaçari é tão lenta. Todas as vezes que tanto um decreto, como uma reunião, como qualquer alteração, eles só publicam 1 ou 2 dias antes do ocorrido, ou seja, isso faz com que a população fique realmente fora dessas atualizações, e não é diferente agora, tá? Mais uma vez, uma modificação no trânsito nas mediações do viaduto do trabalhador. Então, para vocês que estão nos assistindo aí, fiquem atentos. Está previsto para o dia 19 e 20, penúltimo final de semana do mês de dezembro, a execução da segunda etapa do içamento das vigas centrais que irão completar a laje para as 2 novas faixas superiores do viaduto do trabalhador. Com isso, haverá mudanças. As rotas alternativas serão o seguinte: a orientação geral é que os motoristas evitem transitar nas proximidades da obra de duplicação do viaduto do trabalhador nessas datas, tá? Como eu falei anteriormente, 19 e 20. 19 e 20. Caso se faça necessário, há rotas alternativas que permitirão aos condutores o acesso aos destinos, localizados nas 4 direções que cruzam o viaduto. É importante acrescentar que todas as vias de acesso às faixas superiores do viaduto também estarão interditadas e que no complexo viário as únicas opções disponíveis serão os 4 ramos que ladeiam o canteiro das obras: a Via Parafuso, Hospital Geral de Camaçari, Jardim Limoeiro, Polo Industrial, Avenida Jorge Amado, HGC Polo Industrial e Avenida Jorge Amado, Salvador. Através dos retornos existentes nessas vias, o condutor tem a opção de acessar o ramo seguinte e chegar ao destino desejado. Outra observação importante é as vias que ligam também ao viaduto do trabalhador. Então, evitar a área de obra. Quem vem da Avenida Jorge Amado com destino a Salvador também tem como opção a Avenida Industrial Urbana e a Avenida do Camaçari, por exemplo, a BA 531, que é via Cascaleira, e a Avenida Dilson Magalhães, que também ampliam as possibilidades de rotas para evitar aproximação no local de içamento. Então, para vocês que estão acompanhando o nosso programa, essas são as alterações que vão acontecer por conta do içamento de novos pilares para o viaduto do trabalhador. Vejam aí na tela qual o mapa é disponibilizado pela Secretaria. Vejam aí, disponibilizado pela Secretaria de Obras. Então, esse é o mapa para que os motoristas se atentem. No dia 19 e dia 20 de dezembro, haverá essa interdição naquela região do viaduto do trabalhador. Então, para você que sempre tem acesso àquela região, por favor, se atentem a essas alterações. 12 horas e 24 minutos, no ar o programa Folha Notícias, já boletim epidemiológico e também a previsão do tempo. Para vocês que acompanham o nosso programa através da nossa TV, não esqueçam, baixem o nosso aplicativo direto do nosso site www.radiofolha.com. Aí você consegue não só curtir o nosso programa, como também você consegue ver a nossa grade de programação, consegue acompanhar também a nossa grade na nossa TV e as principais notícias. Ainda com as principais notícias de hoje: domingo sem praia, mas com pequenas aglomerações nos calçadões. Apesar do tempo nublado, muita gente saiu de casa para fazer atividade física. Como Salvador não teve o segundo turno, a população da capital baiana decidiu descansar. Segundo os principais sites de notícias, a orla de Piatã até o porto
e constatou que as faixas entre a Orla de Piatã e o Porto, constatou as faixas que estão interditadas e com fiscalização da Guarda Municipal, e também pelo medo da nova onda de coronavírus, o que se percebia eram alguns grupos saindo para a cerveja depois de um baba isolado logo nas primeiras horas do dia. Então, algumas praias tiveram poucas aglomerações nesse último final de semana. Lembrando que a sexta-feira também foi o Black Friday, tá? Muita confusão, muita aglomeração. O que eu acho engraçado é que eu não vi as fiscalizações nessas aglomerações, mas sempre o que nós percebemos é que o poder público ele tem caçado alvarás, tem buscado formas de multar a população, porém todas as medidas que envolvem a política, infelizmente, nós percebemos que não são multados, ou seja, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Infelizmente é isso aí. Cabeleireiro esfaqueado na Vila Rui Barbosa grava vídeo e deixa hospital. Infelizmente, ainda nos deparamos com essa situação. Esse foi o jovem, tá aí na tela, o jovem esfaqueado, o cabeleireiro Juan Pereira dos Santos, de 29 anos, que foi vítima de agressão através de facadas e pedradas em outubro, divulgou um vídeo para agradecer o apoio e torcida pela recuperação. Para quem não acompanhou o caso, o jovem ele foi agredido no dia 21 de outubro no apartamento em que ele mora, no bairro da Vila Rui Barbosa, na Cidade Baixa, em Salvador. Juan ficou internado em estado grave no Hospital Geral do Estado. O vídeo foi gravado por Juan antes de receber alta no domingo. Ficou hospitalizado por mais de um mês. O cabeleireiro teve todos os ossos da face quebrados e pulmões perfurados. No dia 13 de novembro, o Ministério Público da Bahia denunciou um dos suspeitos de atacar Juan e o outro é menor de idade. De acordo com o jovem, ele ainda terá que voltar ao hospital para se submeter à revisão médica. Rapaz, esse país da gente realmente é difícil. As pessoas são agredidas, são mortas. Vanessa Ferreira, um forte abraço. Eu acho engraçado que as pessoas costumam dizer que essa violência tem aumentado por agora, mas não é isso que a gente percebe, né? Todos os dias pessoas são violentadas, pessoas são mortas, pessoas são agredidas, principalmente mulheres, e às vezes o que a gente vem acompanhando são notícias de que a violência tem aumentado por agora, e que realmente não é por agora, sempre existiu essa violência. Em Serrinha, também aqui na Bahia, o Ministério Público Federal apura supostas irregularidades em contratos para a reforma de escolas. O inquérito foi aberto pelo Ministério Público Federal para apurar supostas irregularidades em um contrato feito pela Prefeitura de Serrinha, que fica aqui na região cisaleira. Em portaria, nessa última segunda-feira, o Parquet comunicou o procedimento que vai investigar supostas irregularidades na execução de obras de reforma e adequação dos prédios escolares. Vejam vocês que engraçado. Plena pandemia, 9 meses de pandemia, sem nenhuma perspectiva de retorno das aulas da escola pública e da privada. Os prefeitos todos pararam suas obras porque disseram que não poderiam dar continuidade por conta da Covid. E agora a gente se depara com prefeituras pagando contratos para requalificação e reformas de escola. Realmente eu não consigo entender, mas eu particularmente fico sem palavras.
para poder a gente entender por que essas obras estão sendo realizadas. Não consigo entender realmente por que o Ministério Público já não tem investigado isso por mais tempo. 12h30, vamos a um breve intervalo, já já estamos de volta. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. São 12h32 e voltamos no ar com o programa Folha Notícias e trazendo mais uma denúncia dos moradores da cidade de Camaçari. Mulher atropelada por quadriciclo em Arembepe e banhistas pedem fiscalização na areia e também na praia. Olha só, desde a semana passada que nós estamos recebendo essas denúncias de lá de Arembepe, aqui do litoral de Camaçari. E até a presente data, nenhuma providência foi tomada pela Secretaria de Turismo ou a própria STT, tá? Ou a própria Prefeitura Municipal se manifestar. No último sábado, dia 28, uma mulher foi atropelada na praia de Arembepe por um quadriciclo. Segundo informações, a vítima foi socorrida por uma ambulância da SAMU e encaminhada para a unidade de pronto atendimento. Então, os banhistas têm reclamado bastante da praia de Arembepe por conta de quadriciclos. E eu não sei quem é que se recorda do filho do cantor Pablo, que também atropelou um banhista lá na praia de Guarajuba e que não deu absolutamente nada. Não se comentou, ninguém falou nada e quem foi atropelado realmente é que ficou no prejuízo. E dessa vez foi na praia de Arembepe, onde um banhista foi atropelado por um quadriciclo. Até agora ninguém se manifestou, a prefeitura também não se manifestou. Então, infelizmente, mais uma prova de descaso uma prova de descaso da Prefeitura Municipal. Eu peço que a secretária Bichara de Turismo verifica essas denúncias também. O Coronel Castro da STT também, eu gostaria que verificasse o que é que está acontecendo. Quero mandar um forte abraço aqui também para João Almeida do Cicomércio e já deixar aqui o convite no dia 3/12
haverá workshop para os empresários do comércio para falar da segurança pública no período de vendas natalinas. O evento contará com a presença do comandante do 12º Batalhão, juntamente com o superintendente da STT, Coronel Castro, além do Cicomércio e demais convidados. Então não percam, dia 3/12, o workshop para os empresários do comércio para falar de segurança pública. Então não esqueçam desse evento bem importante. Inclusive, eu quero mandar um forte abraço aqui para as mulheres que empreendem. Joelma, em especial, fizeram um evento lindo no último final de semana e nós vamos fazer um programa amanhã especial sobre a feira, que foi a primeira Expofeira, um sucesso, foram 50 expositoras, o evento foi realizado na Arena 2 de Julho e as mulheres puderam, de fato, mostrar a força feminina do empreendedorismo aqui na cidade de Camaçari. Então foi um evento muito bom, as mulheres puderam mostrar não só a exposição dos seus produtos, mas também vendas, como diz no popular, trocar figurinhas, e mostraram que elas estão organizadas, e muito bem organizadas, diga de passagem. Então, parabéns a toda a coordenação e todas as mulheres que participaram da primeira Expofeira com o tema Mulher que Empreende Revoluciona. Então, forte abraço para você, Joelma, para Midian e para todas as mulheres que participaram desse evento. Hoje também teremos um ato de encerramento do Novembro Negro, será realizado no Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, em homenagem, inclusive, ao Everaldo Vieira, militante também da causa sindicalista e também do empoderamento dos negros. Então vai ser hoje às 16h30 no Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Então, o convite está aberto, lógico que vai obedecer todos os critérios da Organização Mundial de Saúde. A cidade de Camaçari acorda mais uma vez em luto e indignada pela morte do adolescente de 13 anos que foi brutalmente assassinado em Camaçari. O adolescente de 13 anos, que era conhecido na comunidade de Sangradouro, aqui no distrito de Arembepe, foi encontrado morto a pauladas e pedradas. O crime foi registrado por volta das 2h56. A Polícia Civil ainda não tem informações sobre a motivação e a autoria do crime. E sábado, no dia 28, sábado, agora nesse último final de semana, 2 homens foram mortos também a tiros na localidade de Monte Gordo. De acordo com informações da Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 22h30 na Baixa da Alegria. Uma das vítimas, identificada como Janerson Gomes dos Santos, chegou a ser socorrida para a UPA de Monte Gordo, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do outro homem baleado, identificado como Fábio Bispo Nascimento, foi encontrado em via pública. A equipe do Serviço de Investigação de Local de Crimes expediu as guias de perícia e remoção do corpo. Ambos assassinatos estão sendo investigados ainda pela 33ª Delegacia de Monte Gordo. Semana realmente brutal na cidade de Camaçari. Novamente, eu volto a questionar por que existe uma dificuldade tão grande do governo do estado em melhorar a segurança pública do nosso estado. Nós acreditamos e analisamos que o Partido dos Trabalhadores, que já vai completar 10 anos, na verdade 10 não, foram 8 anos com o Jacques Wagner, com mais 4 do Rui Costa, 12, com mais 2 agora, são 14 anos sendo administrado pelo governo petista, e a gente não percebemos esse empoderamento na segurança pública, infelizmente. Camaçari hoje já pontua como uma das cidades mais perigosas da Bahia, e infelizmente nós estamos amargando esses números, tá? Amargando esses números, infelizmente. Moderna anuncia 94% de eficácia em vacina contra o coronavírus e faz pedido emergencial para uso.
A empresa farmacêutica deve receber autorização da Agência Reguladora dos Estados Unidos dia 17 de dezembro. A farmacêutica Moderna anunciou a conclusão dos testes da fase 3 da vacina contra o coronavírus e vai entrar com o pedido de autorização para uso emergencial à Agência Regulatória dos Estados Unidos, FDA, que é a Food and Drugs Administration, a Agência Europeia de Medicamentosa. De acordo com a farmacêutica, a vacina tem 94% de eficácia. O resultado, que já havia sido divulgado pela Moderna, foi agora confirmado. Das 196 pessoas que tiveram a doença, 185 receberam placebo e 11 a vacina ativa, que tiveram sintomas leves. A empresa, então, afirmou também que o imunizante tem 100% de sucesso na prevenção de casos graves da doença. Nós percebemos essa semana também que os grandes infectologistas já têm dito que em dezembro, em meados de dezembro até janeiro, nós teremos entre 3 a 4 vacinas aprovadas e que vai caber a cada gestor ou a cada paciente escolher qual vacina ele deve tomar. Isso é muito bom porque deixa um leque muito grande de opções, sem contar também preços. Então, a vacina já foi confirmada, inclusive, pelo Ministério da Saúde, de que as vacinas vão estar à disposição da população, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Então, cabe agora à população escolher, até porque, infelizmente, mais uma vez, os políticos, os cara pálida, pegam uma situação drástica do nosso país para politizar. A início, a pandemia foi politizada, agora a vacina está sendo politizada. O Dória fala que vai comprar de um país, o Bolsonaro fala de outro, a Anvisa entra com outra. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido e a população, como sempre, tem deixado se levar por essa politização. O importante é, como deixa bem claro o doutor Iup, que é um dos grandes e renomados infectologistas do nosso país, é que não existe vacina melhor do que a outra. O que existe são as vacinas que são testadas e as vacinas que têm eficiência, independente do país. Então, necessariamente não quer dizer que a primeira vacina que aparecer é a mais eficiente. Algumas são mais testadas, outras poucas testadas. Umas têm uma linha de financiamento muito mais rápida do que a outra, que com certeza facilita com que se termine mais rápido. Há projeções de que o desenvolvimento de uma vacina se gasta bilhões de dólares. Então, o Brasil hoje também trabalha com essa linha de investimento para o desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19. Então, o que os infectologistas já deixam bem claro é que provavelmente teremos entre 3 a 4 vacinas disponíveis e que a população não precisa se preocupar, porque todas terão o mesmo nível de eficiência. E já falando também sobre a Covid-19, a Bahia ultrapassa a marca de 400 mil casos registrados de Covid-19. Nas últimas 24 horas foram 2.915 novas confirmações, com 20 mortes. E aí nós vamos falar aqui um pouco do boletim epidemiológico daqui da cidade de Camaçari. E o boletim epidemiológico, que a gente sempre discute sobre esse boletim epidemiológico, eu quero mandar um forte abraço, inclusive, para Paulo Costa, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Ele deixa bem claro as interpretações que devem ser feitas com os boletins epidemiológicos. Então, segundo o boletim epidemiológico da cidade de Camaçari de ontem, em isolamento domiciliar são 155 pessoas, com isolamento hospitalar na rede pública 7, na rede privada 2, óbitos confirmados 131, em investigação 2, casos ativos 164. Então nós temos hoje total de casos confirmados 6.708. Porém, há uma disparidade em alguns dados, porque nos óbitos, por exemplo, podem ser pacientes que contraíram a Covid em março, abril, estão em fase de tratamento e que alguns conseguem se recuperar, mas outros vêm a óbito. Então não quer dizer necessariamente que esses 131 óbitos que temos confirmados hoje são pessoas que contraíram recentemente. Possa ser que são pacientes que estão em fase de tratamento, assim como esses casos que surgiram agora de infectados. Então,
o que os números dizem, na verdade, agora que foi publicado aqui na Bahia, é que esses casos podem ser não só da reabertura parcial também, a reabertura parcial do comércio, como também das praias e muitos outros exemplos que nós tivemos da reabertura. Então, nas últimas 24 horas, são 2.915 novas confirmações, que não querem dizer necessariamente que foram contraídos agora. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, no final da tarde, a Bahia registrou 20 mortes e 2.915 novos casos de Covid, a taxa de crescimento de 0,7% em 24 horas. No mesmo período, 1.952 pacientes foram considerados curados da doença. Dos 401.419 casos confirmados desde o início da pandemia, 381.917 já são considerados recuperados. 11.255 encontram-se ativos. Nos casos confirmados, ocorreram em 417 municípios baianos, com maior proporção em Salvador, 26,66%. Depois vem para Ibirataia, com 9.319,47%, Itabuna, com 6.900%, Aiquara, com 6.882%, Madre de Deus, que está aqui pertinho, com 6.826%, e Almadina, com 6.789%. O que eu acho engraçado é que, novamente, vamos falar um pouco da esquerda, que tem se preocupado bastante com o presidente Jair Bolsonaro, com os números crescentes da Covid, mas eu não vejo a mesma esquerda falar da atuação do governador Rui Costa. Inclusive, diga-se de passagem, até agora não justificou por que não foi devolvido o dinheiro dos respiradores que foram comprados. Primeiro ponto. Segundo ponto, desde as eleições, que o governador Rui Costa não tem adotado mais nenhuma medida ou publicado nenhum decreto. Então, mostra também mais uma morosidade do governo do estado no combate à pandemia 19. Então, eu não estou vendo uma atuação do governador Rui Costa em meio a esse crescente casos. Inclusive, o próprio secretário estadual Fábio Vilas Boas, deixa bem claro que tem manifestado preocupações nas festas de Natal e final de ano, o que não tem ocorrido com o governador Rui Costa até a presente data. 12 horas e 48 minutos. Forte abraço aí para Manhana que está aí presente também, um forte abraço. Kel também, um forte abraço, Kel. Está aqui ligadinha também no nosso programa. Dias d'Ávila registra também 4 óbitos em decorrentes da Covid-19. Dias d'Ávila também tem crescido bastante a quantidade de óbitos. E isso tem deixado a população realmente muito preocupada. Então, eu não sei o que é que vai acontecer. Daqui até o final do ano. Eu acredito que nós vamos ter sérios problemas. Vamos voltar agora não, vou a um breve intervalo e já nós vamos voltar com a polêmica das escolas. Parece que os governantes, os gestores não querem conta realmente com a reabertura das escolas, né? Vamos a um breve intervalo, já nós voltamos com a polêmica do retorno das aulas e também sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro na volta do voto impresso. Já estamos de volta. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer.
Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. 12 horas e 51 minutos, voltamos no ar com o programa Folha Notícias. Um forte abraço aí para Tiago Lopes, apresentador do nosso programa Voz da Juventude, e também para a nossa apresentadora do programa Insights, Luana Aguiar, Amanda Aguiar. Amanda, errando o seu nome. Amanda Aguiar, um forte abraço para você. Dara Albuquerque aqui presente também. Manhana, um forte abraço para você. A Negra Magna também, um forte abraço. Vamos agora para a polêmica das escolas. A polêmica das escolas. E parece que não está sensibilizando e nem vai sensibilizar nem o governador, nem os prefeitos, nem deputados. Eu não sei realmente como é que vai se resolver essa situação. Ao menos 6 estados estudam ou já mudaram a classificação das escolas nos planos de contenção da pandemia do coronavírus para que continuem abertas, mesmo em estágio mais restritivos de isolamento. A avaliação é de que um novo fechamento das unidades, ainda que ao final do ano letivo, pode atrapalhar o planejamento e a sensação de segurança das famílias e professores para início das aulas presenciais em 2021. O Estado registrou aumento de casos e taxas de ocupação de leitos clínicos e de UTI nas últimas 3 semanas. Segundo Lani Lemos, coordenadora do Comitê de Crise do Estado, a situação pode exigir novas restrições, mas ele diz que as escolas não serão as primeiras a serem fechadas, como ocorreu no início da pandemia. Em Manaus, por exemplo, de 18 de agosto a 19 de novembro, 12 mil professores e estudantes fizeram teste e o vírus foi encontrado na fase ativa em 6% deles. Observem, 6% deles. Quem testou positivo foi afastado e depois retornou. Não houve nenhum caso de descontrole ou super transmissão nas escolas ou alteração no padrão epidemiológico da cidade. Então, em São Paulo também, o governador João Dória anunciou que na segunda-feira, hoje, será novas restrições, embora não se soubesse ainda quais e em que cidades. Rapaz, vai ser muito difícil, viu? Cecília Mota, que é a secretária de Educação do Mato Grosso do Sul e presidente do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, defende que os governos façam ainda neste ano a revisão da classificação das escolas dentro dos planos de contenção da pandemia. E isso diz que daria tempo e segurança para que as redes de ensino planejassem o próximo ano letivo. Vamos lá para as polêmicas. Primeiro, eu não consigo entender o caso específico daqui da nossa região metropolitana, por que é que as prefeituras deixaram de fora os representantes das escolas privadas desses conselhos que foram criados, segundo, na verdade, todas as prefeituras, foram criado esse conselho para se discutir sobre as medidas restritivas, as medidas restritivas e o retorno das atividades. Então, eu não consigo ainda entender por que foi que as prefeituras deixaram de fora os representantes das escolas privadas. Primeiro ponto, tá?
O segundo ponto, depois que começaram as reivindicações, as manifestações na porta das prefeituras, com pressão para os secretários de saúde, se chama os representantes das escolas privadas e só agora publica no Diário Oficial, tá, que essas escolas terão representantes nessas reuniões. 9 meses depois, secretários. 9 meses depois, prefeito. E em nenhum momento se houve a sensibilidade da Polícia Militar, da CDL, das ASECs, dos 5 comércios, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, dos secretários do alto clero das prefeituras. Em nenhum momento passou na cabeça de vocês a sensibilidade de se convidar um representante das escolas privadas para participarem desse conselho? Então, eu sinceramente não consigo entender. O grupo de gestores escolares, por exemplo, aqui da cidade de Camaçari, tiveram que ir para o sol quente em frente à prefeitura para conseguir uma primeira audiência com o prefeito. Depois foi realizada uma nova reunião no dia 19 desse mês, onde nessa reunião novamente não se dá perspectiva e o que se fez foi acrescentar o movimento no conselho. E daí é que vem a pergunta, agora, só agora que tiveram essa sensibilidade? Só agora que tiveram essa sensibilidade? Então, vejam vocês que conselheiros de João Dória, o Playmobil, o cara pálida de lá de São Paulo, que quer obrigar a população a tomar vacina, eu queria saber por que é que esse cara pálida, ele não obriga a população com outras vacinas. Será que o João Dória ele acompanha quantos hipertensos morrem por dia? Quantos cardiopatas? Quantos diabéticos? Os casos de poliomielite que tem voltado no mundo, porque nós já tínhamos erradicado a poliomielite e agora está voltando. Surtos de sarampo que tem dado em diversas cidades. Será que esse cara pálido tem acompanhado isso? Mas agora, da noite para o dia, quer obrigar o cidadão a tomar a vacina da Covid-19. E o que eu acho mais engraçado é a obrigatoriedade restringir o cidadão, inclusive, a não tirar uma segunda via de um documento, a não participar de concurso público, a não renovar a habilitação. Veja até onde nós chegamos. E aí eu queria ouvir muito do João Dória o que é ditadura, porque eu acho que realmente o que nós ouvimos falar sobre ditadura, sobre diplomacia, sobre democracia, tem que rasgar tudo. Porque se isso não se chamar uma ditadura maquiada, então eu sinceramente não sei o que significa essa palavra agora. Então, segundo os conselheiros de Dória, eles avaliam estabelecer regras mais duras para outros serviços, como de lazer e manter as escolas funcionando, já que as testagens indicam pouco casos de contaminação. Pera aí, não estou entendendo. Então quer dizer que agora, 9 meses depois, governadores e prefeitos, vocês dizem para a população que as escolas são um dos menores mecanismos de contaminação da Covid-19? É isso que eu estou lendo, é isso que eu estou ouvindo de vocês, gestores. 9 meses depois vocês falam isso. 9 meses de escolas fechadas, de demissões de professores, de diretores, de gestores escolares, de transporte escolar, de merendeira. Então, 9 meses depois é que vocês vêm a público para poder dizer isso? Não consigo realmente entender. Não consigo entender. Então, quer dizer que as prefeituras fazem as testagens no corpo discente e docente, descobre agora? E docente. E descobre agora? Realmente, nós temos que dar parabéns
ao nosso país. E o que eu acho engraçado é que político no Brasil virou infectologista, político no Brasil virou médico, político virou membro da OMS. Isso que eu acho impressionante, porque a escolha da vacina é feita pelo político, a aplicação da vacina é escolhida pelo político, quem são os laboratórios também é escolhido pelos políticos. Então, nós estamos de parabéns. Então, agora, quando a população ficar doente, não vai mais nas unidades de saúde, não. Procura seu político, seu vereador, seu prefeito. Procura seu vereador, seu prefeito, porque é muita cara de pau. É muita cara de pau. Eu não consigo entender a população não ir reivindicar, e principalmente estudantes. E desafio vocês, os nossos ouvintes internautas, eu quero que vocês me mandem uma foto ou uma imagem ou um vídeo dos estudantes na rua reivindicando o retorno das aulas. Eu quero uma, principalmente da rede privada. E outra, os decretos que obrigam as instituições de ensino a darem 30% de desconto. Aí vem agora o PROCON, e acontece o seguinte, vem o PROCON e diz que as escolas não podem dar o reajuste de 7,5%. Aí eu pergunto, as escolas já estão dando o desconto obrigatório de 30% e agora não pode fazer um reajuste de 7,5%, que ainda está no prejuízo. Não consigo entender como é que essas escolas vão sobreviver. Como é que essas escolas vão sobreviver? Então, eu realmente não consigo entender. Não consigo entender. Pois é, Nita. Forte abraço, Nita. Rivelino, eu já falei aqui, tá? Sobre o acidente, né? A banhista que foi atropelada pelo quadriciclo em Arembepe. Arembepe, na verdade, a costa tá um pandemônio de Camaçari. Tá um pandemônio. Não é só nem na questão de Arembepe. A aldeia Ripe também que está pedindo socorro. Jauá pedindo socorro. Eu tenho ouvido muitos elogios à secretária de turismo, mas parece que a secretária não tem ouvido esses lamentos da população. Eu acredito que não deva estar. Então, esse acidente aí em Arembepe é preocupante. Não é a primeira denúncia que nós recebemos. Nós já falamos aqui antes. Nós pedimos que a secretária de turismo tome providência. Coronel Castro tem que tomar uma providência também com a STT. Então, os banhistas e a população de Arembepe, da costa de Camaçari, têm pedido socorro sobre esses quadriciclos que estão circulando por lá. Então, Nita, voltando a essa questão das faculdades, o que eu acho engraçado, Nita, é que tem faculdades abertas com ensino presencial, tem cursos de capacitação e profissionalizante abertos também, mas as escolas não podem ser reabertas. Não podem ser abertas. Nita, Parque Verde 3 não colocaram os postes, estão prometidos na Rua do Areal. Pois é, Nita. Parque Verde que teve tantos candidatos a vereadores que disseram que tinha uma abertura tão grande com o prefeito. Eu passei esse final de semana lá no Parque Verde, o Parque Verde está destruído. E tem lá as placas dizendo que vai ser passada a malha asfáltica e etc. Eu tenho visto muito buraco, muito bueiro aberto. Dona Embasa, eu não tenho mais forças. Dona Embasa, eu não tenho mais forças para falar da Dona Embasa. Eu espero que os deputados tomem vergonha na cara, aprovem logo o marco do saneamento para que a gente possa se livrar dessa Embasa. E aí eu quero que a esquerda venha reclamar como a esquerda tem profanado a fake news sobre a privatização do SUS. Peguem o projeto na íntegra, vamos se discutir. A esquerda tem publicado diversas fake news sobre a privatização do SUS. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, os nossos ouvintes internautas. Inclusive eu estou com a enfermeira aqui, Nita, ao vivo. Nita, eu queria que você me dissesse quem é que faz a gestão
das UPAs. Eu queria, Anitta, que você também me dissesse quem é que faz a gestão das Santas Casas de Misericórdia, quem é que faz a gestão do Martagão Gesteira, do Aristide Maltês. Então, eu queria que, principalmente, quem defende a esquerda, me dissesse quem é que faz a gestão. Me digam aí que é municipalizado. A UPA de Camaçari é municipalizada? Quem faz a gestão da UPA é uma empresa privada. Então vocês parem desse mimimi de dizer que vai privatizar a UPA ou privatizar o SUS. O SUS já está privatizado há muitos anos, só vocês que não percebem. Claro que vocês não percebem. Olhem quem foram os candidatos mais votados ligados à área de saúde. Claro, ligados à área de saúde. Pois é, Anitta, já mudaram a empresa novamente da gestão da UPA. Agora a empresa que ganhou vai abocanhar mais de 18 milhões. 18 milhões. Então, essa parte eles não comentam. Claro que não comentam, porque pegam os gestores, os gerentes das unidades básicas de saúde, todos indicação política. Toda indicação política. Então, eles querem perder a boquinha, porque o que eles chamam de privatização do SUS nada mais é do que pegar as unidades de saúde e colocar empresas privadas para que elas façam o trabalho certo. Para que elas façam o trabalho certo. Não o que está acontecendo agora. Que secretário manda e desmanda na regulação, que secretário manda e desmanda nas indicações nas unidades de saúde. Então, é isso que acontece. Então, as UPAs, elas já são privatizadas. Como é que o governador Rui Costa pode abrir a boca? E eu pergunto a vocês, as policlínicas, elas são municipalizadas? As policlínicas, elas são do governo do estado? Olha a briga que teve em Vitória da Conquista. Olha a briga. Pois é, Anitta, eu quero até esclarecer sobre essa questão do Hospital Geral de Camaçari, tá? Vamos esclarecer. Nós tivemos lá, diante de várias denúncias também, que nós recebemos sobre a mudança no atendimento do Hospital Geral de Camaçari, e a justificativa é o seguinte: não teve condições de se parar o hospital em geral para fazer a reforma. Porém, seria muito mais prático e muito mais rápido. Então, se o Hospital Geral ele parasse todas as unidades de funcionar, a reforma seria mais rápido. Porém, não tem unidades no município para o atendimento de alta complexidade. E não teria como se fechar mais uma parceria, um ataque com a instituição privada, visto que a prefeitura já extrapolou esses contratos por conta da pandemia. Então, o que foi que aconteceu? Criou uma emergência temporária do lado de fora ali, em frente à entrada principal da emergência, tá? E alguns leitos eles foram desativados. Então, o que foi que aconteceu? A partir de agora, o atendimento no Hospital Geral é apenas por regulação. Por que apenas por regulação? Porque só está atendendo alta complexidade. Média, alta complexidade também dependendo da regulação ou quem chegar através da SAMU, enquanto se reforma os leitos de alta complexidade. Então, o que aconteceu na verdade foi isso. Logicamente, a oposição pegou o gancho para poder falar que o Hospital Geral não está atendendo. Não, o Hospital Geral continua atendendo, porém, média alta complexidade está atendendo através da regulação. E para quem precisa do atendimento de baixa complexidade, foi pedido que compareça à unidade básica de saúde ou unidade de saúde da família ou na própria UPA para que seja feito esse atendimento. Daí a população tem questionado o seguinte: tem questionado de falta de médico, de falta de enfermeiro, de falta de medicamento. Aí já é outro problema. Aí cabe o secretário de saúde ele começar a fiscalizar também por que os médicos não estão nessas unidades, por que os enfermeiros também não estão nessas unidades para que possa atender a população. Nita fala aqui também, porém precisamos de outra UPA em funcionamento. Nita, outro agravante também que acontece na cidade de Camaçari, não só na cidade de Camaçari, mas as cidades pequenas, é que as UPAs, elas, dependendo da sua complexidade, ela tem uma quantidade de habitantes para ser implantada.
No caso de Camaçari, a UPA de Camaçari, ela é para atender municípios acima de 300 mil habitantes. Então, Camaçari já gastou, na verdade, essa prerrogativa, porque já tem uma UPA. Essa UPA é a característica de cidade com 300 mil habitantes. O que precisa se fazer agora, Anitta, é aumentar a cobertura nas unidades básicas de saúde, que isso, inclusive, foi pauta do vereador Elias Natan na última sessão da Câmara. E eu concordo com ele. O que precisa agora é implantar mais prontos atendimentos, não UPA, mas pronto atendimentos em bairros populosos como o próprio POC, no antigo PA que tinha lá na Aliança, que todo mundo batizou como UPA, não era uma UPA, tá? Era um pronto atendimento que agora virou a UPinha pediátrica, mas continua assim com atendimento adulto, porém precisa se voltar a ser um PA com cobertura. Tá? Nós temos o próprio Buriçatuba, nós temos o Gravatá, nós temos a Lama Preta. Então, o que precisa, na verdade, agora é a reativação dos PAs junto com cobertura. O que o município está precisando é aumentar a sua cobertura. E a questão da regulação, o que precisa, assim, na verdade, é fazer uma triagem com os pacientes e com a população, porque a população ela não está sabendo, tá, como se proceder diante de determinados exames. Então tem gente que marca exame e não está indo, tem gente que marca exame e não vai fazer a revisão, tem gente que quer marcar exame sem precisar do exame, e isso tudo está catalogado na regulação. O que foi que aconteceu? Deu colapso o que aconteceu. Quando naquele momento a Secretaria de Saúde ela lança a regulação online, as unidades básicas de saúde quadriplicaram seus atendimentos. E aí foi de baixa, média e alta complexidade, acarretou em mais de 15 mil atendimentos em menos de 2 meses de regulação online. Então, o grande desafio que eu percebo hoje da Secretaria de Saúde daqui da cidade de Camaçari é aumentar a cobertura, mais a ampliação dos PAs e, por último, regularizar a regulação, porque realmente ela está inchada. A regulação precisa urgentemente, né, se nivelar aos padrões de atendimento, porque senão vai ter sérios problemas mais na frente. Aliás, mais do que já vem acontecendo. Então, a saúde do município de Camaçari precisa realmente desses 3 itens para que a gente possa ter uma respirada maior. E, como eu falei no início do nosso programa, a construção do SEMPRE também no antigo SAC vai ser um fortalecimento para a saúde do município. Agora, com o hospital com atendimento limitado, a cidade precisa se programar com os melhores atendimentos e de profissionais. Exatamente, Nito, exatamente. O que cabe agora ao secretário de saúde é ele fazer essa distribuição desses atendimentos que não estão acontecendo no Hospital Geral para as unidades básicas de saúde ou saúde da família e que funcione de verdade. Inclusive, vou tirar outra dúvida aqui de um internauta a respeito do CEL. O atendimento que não estava acontecendo no CEL do dentista foi por conta da proibição do uso do medicamento em aerosol por conta da pandemia. Então, muitos internautas mandaram aqui para a gente também, perguntando a respeito do CEL, porque os médicos não estavam atendendo. Então, tirando mais essa dúvida, os odontólogos que estavam impossibilitados de trabalhar no CEL são aqueles que a maioria do atendimento precisava utilizar o medicamento aerosol e está proibido, agora está se liberando em fase inicial, está se liberando para que possa ser utilizado e agora sim volta devagarinho os atendimentos dos odontólogos. Então foi isso que aconteceu também lá no CEL. E que alguns internautas estavam perguntando sobre esses atendimentos que não estavam acontecendo na unidade do Centro de Odontologia. Então, foi isso que aconteceu e nós tivemos também lá para poder buscar informações sobre essas denúncias. Então, realmente, por conta da Covid-19, nós estamos tendo sérios problemas na saúde. Mas eu acredito que a gente espera que se possa
resolver o mais rápido possível. Em Santo Antônio de Jesus, mais um feminicídio também abalou esse final de semana, tá? Mulher retirada de carro e morta a tiros. O ex-companheiro é o principal suspeito. Então, mais um feminicídio e realmente eu não sei quando é que vai parar, né? Não sei quando é que vai parar. A atriz Nissete Bruno, internada no Rio após ser diagnosticada com o coronavírus. A Nissete Bruno, que é uma grande atriz e a gente espera que realmente seja apenas sintomas leves. A Nissete Bruno é muito benquista na nossa sociedade. São 13 horas e 15 minutos no programa Folha Notícias. Vamos a um breve intervalo, já estamos de volta. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. São 13 horas e 18 minutos e voltamos no ar com o programa Folha Notícias. Um abraço aí para Dr. Diego Lopes, presente também na nossa live aqui. E para você que não conhece ainda a nossa rádio, a nossa TV, acessa lá www.radiofolha.com, baixa o nosso aplicativo, acompanha a nossa programação musical. Não esqueçam os nossos programas também. Não esqueça de Insights toda quinta-feira com Amanda Aguiar e também a Voz da Juventude com o Tiago Lopes. Um forte abraço. Também faz parte aqui da nossa bancada. Então fique ligadinho no nosso programa. Baixe o nosso aplicativo. Só encostar o seu celular aí no QR Code, um leitor de QR Code, baixa o aplicativo e você consegue ouvir também o nosso programa direto da nossa rádio. Então, forte abraço para todos vocês. Amanhã estaremos aqui com a entrevista com Luma Menezes, uma das mais jovens vereadoras eleitas da região metropolitana. Vamos bater um papo com Luma para poder saber sobre agora a perspectiva da vereança. E já falando em eleição, ontem realmente houve muita expectativa das eleições e parece que o Partido dos Trabalhadores não vem, não traz bons ventos. Mas antes, vamos falar das pesquisas eleitorais e que muita gente perguntava, né, sobre as pesquisas que estavam sendo divulgadas, e a Datafolha e o Ibope tentam justificar os seus erros grotescos
O Instituto de Pesquisa precisaram explicar as falhas em São Paulo, Recife e Porto Alegre. Após as urnas serem apuradas nesse domingo, os institutos de pesquisa eleitorais precisaram explicar os erros grotescos nos levantamentos para as prefeituras de São Paulo, Recife e Porto Alegre. Depois que a pesquisa de véspera é divulgada, muitos eleitores observam o resultado desse levantamento, articulam-se e, somado a outros fatores, mudam de voto. A única pesquisa que pode ser comparada com o resultado oficial é a boca de urna, afirmou o diretor do Datafolha. Porém, parece que o que vai acontecer, na verdade, é o seguinte: mais um serviço, mais um item das eleições que vai ser desqualificado. As pesquisas eleitorais têm sido o tema dos principais jornais e tabloides pós-eleição agora do segundo turno. Os institutos começam a rever os seus posicionamentos ou também vai entrar no descaso, como muitos outros veículos de comunicação também nessas eleições. Então, ontem, na apuração, houve uma perspectiva muito grande aqui no estado da Bahia, com Feira de Santana e Vitória da Conquista. Ambos foram vencidos pelo grupo opositor ao governador Rui Costa e diz, na verdade, o seguinte: o que conta-se é o enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores hoje amarga apenas 183 prefeitos eleitos no Brasil. Quem dispara é o MDB, com 786, o PP, que é o do governador também, o do vice-governador daqui da Bahia, o João Leão, com 685, o PSD do Kassab, com 655, e daqui da Bahia, do senador Otto Alencar, o PSDB com 521, seguido do Democratas com 465 e o PL também, que deu um crescimento, 344, seguido do PDT com 314. Os planos, as articulações do prefeito Assemineto para governador do estado, com essas eleições agora, preocupa bastante, porque o MDB está ligado ao Assemineto, mas pode ter uma possibilidade de ter um candidato a governo do estado. O PP, que vem com o governador João Leão, que está muito alinhado com Otto Alencar. Com isso, a somatória do PP com o PSD de 685 para 655 passa de 1.300 prefeitos, juntando com o PSDB, os partidos que podem fazer uma linha de oposição a Assemineto passam de 3.000 prefeituras, ou seja, a Assemineto terá que ter boas articulações políticas para o seu nome ser de fato o da oposição para o governo do estado. Enquanto isso, o ex-governador e senador Jacques Wagner dá uma alfinetada no Democrata quando se fala na eleição de 2021, aonde Jacques Wagner diz que apressado come cru, já mandando um recadinho para o ACM Neto. Então, parece que as eleições também para governo do estado vai ser bem badalada, tá? Jacques Wagner, logicamente, a esquerda já se manifesta e diz que a oposição tem comemorado precipitadamente. Então, segundo o governador Jacques Wagner, tem gente comemorando precipitadamente. É bom lembrar que apressado come cru. Em 2016 também não ganhamos Salvador, Feira, Conquista e Camaçari. Nem sequer fomos ao segundo turno em Feira e Conquista. E em 2018, Rui Costa teve uma eleição retumbante e elegemos 2 senadores. Então, o senador Jacques Wagner já mandou o recado. E Wagner ainda usou o mesmo discurso de Rui de ver o copo meio cheio, para lembrar que as votações petistas nessas cidades cresceram. Então, já foi aí o recadinho do senador Jacques Wagner para o ACM Neto sobre as eleições de 2022. Nas capitais, Centro avança e PT fica sem eleger prefeitos pela primeira vez desde 1985. É isso mesmo, 1985.
1985. Então, parece que o Partido dos Trabalhadores agora tem que tentar ao máximo se reerguer e vai ter que fortalecer para ano que vem um trabalho, né, mudar um pouco o discurso, mudar a cara do Partido dos Trabalhadores para tentar essa oxigenação em 2022. O Democrata ainda pode empatar com o MDB na liderança das capitais caso Josiel, irmão do presidente do Senado, do senador Davi Alcolumbre, vença no Macapá devido ao apagão. No primeiro turno na cidade acontecerá dia 6 de dezembro. Seus principais concorrentes são Patrícia Ferraz, do Podemos, e Dr. Furlan, do Cidadania. Então, parece que essas eleições vai ser muito disputada para 2022. Então, vamos ver, de fato, o que é que vai acontecer. Apenas uma mulher é eleita prefeita entre as capitais do país. Eu quero mandar aqui um forte abraço até para a Negra Magna, que participou do programa da gente na semana passada, e eu a questionava a respeito desses movimentos das mulheres, tá? Dentre os movimentos era justamente o empoderamento das mulheres na política. E ontem um texto foi publicado dos principais cientistas políticos, onde deixa bem claro que as mulheres elas não têm como prioridade o envolvimento na política nacional. Isso faz com que afaste as mulheres do processo eleitoral. E foi mostrado claramente isso ontem. Apenas uma mulher, é isso mesmo, uma mulher é eleita prefeita entre as capitais do país. Das 26 capitais dos estados brasileiros, apenas uma será comandada por uma mulher. Em Palmas, no Tocantins, Cíntia Ribeiro, do PSDB, disputou a reeleição e se reelegeu ainda no primeiro turno. No segundo turno, 5 mulheres disputavam a prefeitura de capitais. Marília Reis, no PT de Recife, que perdeu para o João Campos, delegada Daniele, do Cidadania em Aracaju, Manuela Dávila, do PCdoB em Porto Alegre, Cristiane Lopes, do PP em Porto Velho e Socorro Nery, do PSB, que disputava o executivo de Rio Branco e, infelizmente, elas não obtiveram êxito. Então, parece que está aquém desse empoderamento feminino. Beto Carvalho, um forte abraço. Aqui em Camaçari, a Câmara de Vereadores amarga a eleição, foi vencida por apenas uma mulher. Nós temos apenas a professora Angélica, que é nova no parlamento, a segunda colocada, na verdade, a segunda vereadora eleita, a Fafá de Senhorinho, já estava como suplente, fez subir da suplência para a cadeira de vereadora. Mas nova, tivemos apenas a eleição da professora Angélica. Das 21 cadeiras, nós temos apenas 2 mulheres eleitas na cidade de Camaçari, diferente da cidade de Alagoinhas. Alagoinhas tem comemorado, aumentou significativamente agora a cadeira de mulheres. Inclusive, amanhã nós vamos entrevistar Luma Menezes, uma das vereadoras mais jovens aqui da região, não só da região metropolitana, mas também de Alagoinhas. Então, Luma Menezes, juntamente com mais 4 mulheres, foram eleitas na cidade de Alagoinhas. Além de Luma, Raimunda Florencio também foi reeleita. Raimunda, que já tem um acervo político muito grande dentro da cidade, tá? Então, realmente tem um acervo que a gabaritou entrar nesse processo. Porém, infelizmente, nós temos apenas uma mulher que vai comandar uma capital, que é Palmas, no Tocantins. Na eleição de 2020, foi a terceira em que entra em vigor a lei que estabelece a cota de mínimo de 30% para candidatas de cada sexo. E diz o seguinte, a realidade não é inédita. Em 2012 e 2016, Tereza Surita foi a única mulher a vencer uma prefeitura de uma capital brasileira. Ela ganhou a disputa pelo executivo de Boa Vista, em Roraima. Então parece que não vai ser dessa vez que nós vamos ter esse empoderamento feminino. Revés de Crivella é ápice de derrota bolsonarista em base eleitoral. Infelizmente, a tentativa da reeleição
de Marcelo Crivella, do Republicanos, foi um fiasco. Eduardo Paes entra com sola e tira realmente o Crivella do Rio de Janeiro, que fazia inclusive parte do grupo bolsonarista. Ao mesmo tempo que o próprio Bolsonaro assistiu a campanha de Crivella naufragar, a família Bolsonaro viu derrotados em seus aliados em toda a região metropolitana e principais colégios eleitorais. Um exemplo disso, em Niterói, Alan Lira, do PTC, teve apenas 9,4% dos votos. Já também em Cabo Frio, o deputado Dr. Serginho, do Republicanos, forte aliado do senador Flávio Bolsonaro e que também contou com manifestações de apoio do presidente, perdeu com 33,8% dos votos válidos. Em São João do Meriti, o policial rodoviário federal Charles Batista, do Republicanos, também forte aliado do Bolsonaro, ficou em quarto lugar com 12,6% dos votos. Em São Gonçalo, também outra derrota, infelizmente. Em São Gonçalo, era o único suspiro de Bolsonaro ao evitar o crescimento da esquerda. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro assumiu o papel de representante do clã e gravou vídeos para os candidatos em Niterói, São Gonçalo e Cabo Frio, mas não foi o suficiente para elevar essas candidaturas para que eles pudessem realmente lograr o êxito. Então, parece que não deu certo e Bolsonaro, agora que está sem partido, vai analisar quais serão agora os seus novos aliados. E agora se percebe-se, na verdade, porque essa entrada do Centrão. Hoje o Centrão é uma das maiores bases eleitorais do nosso país. Então o Bolsonaro, ele tem feito todo esse namoro com o Centrão, já pensando provavelmente em 2022. O Bolsonaro tem agido certo, sabiamente, né? Tem agido sabiamente. Bruno Covas também despanca o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos que nos seus primeiros pronunciamentos pós-resultado e também em suas lives se diz sair vitorioso. Eu não consigo entender essa vitória. Vitória para mim é de quem ganhou, o próprio Bruno Covas. Bruno Covas derrota Guilherme Boulos e é reeleito prefeito de São Paulo nas principais manchetes. Então, o prefeito de São Paulo, ele deixa bem claro que agora ele vai tentar também fazer a diferença. Então, de acordo, depois de fazer as andanças dos votos da ex-prefeita Marta Suplicy, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do governador João Dória, o prefeito Bruno Covas voltou acompanhado de toda a comitiva, né? No início do dia, ele fez a andança para poder depois ele se resguardar. Mas o próprio Guilherme Boulos contabilizou 40,55% contra 59,45% dos votos do Bruno Covas. Então, nós tivemos uma eleição atípica e o que nós achamos e vimos, né, muito engraçado, que nesse segundo turno não tiveram tantas manifestações de fraudes como no primeiro turno. Então foi isso que eu achei diferente. Inclusive, não vi as movimentações, não vi o próprio Boulos dizer que foi golpe, não vi a Manuela Dávila também. Parece que só no primeiro turno que teve toda a problemática das apurações. E agora, Beto Carvalho, um forte abraço, Luan Fagundes, um forte abraço. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Os nossos internautas, o que é que vocês acham da ideia de Bolsonaro da volta do voto impresso? Tem trazido bastante polêmica. E o que é que traz, na verdade, a questão do voto impresso? Primeiro, o eleitor ele realiza seu voto normalmente na urna eletrônica. O segundo passo é uma impressora conectada à urna imprime o recibo de votação. No terceiro ponto, o eleitor confere os registros e deposita o comprovante em uma urna física e no final, no dia da votação,
os mesários aderem à urna, a urna física, e realizam a contagem de votos com a presença de testemunhas, confrontando os resultados. Então, eu queria saber a sua ideia sobre o retorno. O que é que você acha, a sua opinião sobre o retorno do voto impresso? Lembrando que não é propriamente o retorno do voto impresso. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a urna eletrônica continua, porém imprime o seu documento, tá? Você verifica e depois você pega esse mesmo comprovante e coloca na urna eletrônica. Um fato curioso que aconteceu nessas eleições e que eu não vi o Ministério Público nem o TRE fiscalizar com rigor, foi a quantidade de pessoas que tiraram foto e gravaram votando. Então, eu achei muito curioso o TRE e o TSE não ter indiciado esses eleitores, porque é crime eleitoral. E eu não vi a atuação. Então, imagine caso seja aprovado essa questão do voto impresso, lógico que agora vai piorar mais ainda essa questão da compra de votos, porque agora o eleitor fotografa o comprovante e consegue levar para o seu candidato. Então, eu sinceramente, cada dia que passa, eu não consigo entender qual essas narrativas dos políticos. Eu tenho certeza que alguma vantagem eles vão levar, e com certeza financeira também, porque isso vai onerar o processo eleitoral, com certeza. E segundo o próprio ministro Barroso ontem, de que toda a logística que aconteceu, todo o aparato para as eleições, não saiu um centavo sequer do governo, que foi doação de várias e várias empresas. Espero que realmente seja verdade, que o Barroso ele tenha pensado de que esse processo de buscar essas empresas possa prevalecer para as outras eleições. Lua diz o seguinte: eu concordo contigo, poderá inclusive ser utilizado como instrumento de coação, sobretudo em zonas de milícia. Lua, deixe eu dizer um ponto importante, tá? E aí eu acho que esse ponto é bem importante para que vocês, os nossos ouvintes e internautas, possam analisar. Olhem o que foi que aconteceu. Diversas pessoas foram presas em frente às zonas eleitorais. Curiosamente, essas pessoas que foram presas, elas estavam com montantes de dinheiro. Então, o que nós percebemos, na verdade, foi o seguinte: diversas pessoas entraram, tiraram a foto de que votaram naquela pessoa que ia dar o dinheiro para ele, saíram e mostraram a votação. Então, hoje está claro e evidente de que não houve fraude nas eleições, tá? na narrativa das urnas eletrônicas. Mas o que houve, na verdade, foi uma quantidade muito grande, muito maior do que nas outras eleições, de compra de votos. Então, choveram filmagens e fotografias de pessoas que votaram em candidatos e levaram as fotos e as filmagens para o candidato ver. E no dia da eleição, nós percebemos que nas ruas estavam negociações de compra de voto como se fosse uma cotação do dólar. Então, tinham pessoas que estavam dando 150, 200, 300 reais para aquelas pessoas entrarem, votarem, fotografar, filmar e voltar. Então, hoje, é bem claro de se perceber que os candidatos que tinham poder econômico muito maior, com certeza compraram os votos. Isso sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, isso que a gente percebe que aconteceu. Não a questão da fraude das urnas. Observem vocês que ontem na apuração, Belém, por exemplo, com 25 minutos de apuração, já tinha dado o resultado. Com 25. E aí o que eu acho engraçado é que quando o ministro Barroso ele fala do hacker que foi preso,
E aí a alegação seria de que as urnas não poderiam mais, né, ser violadas ou o sistema do TSE porque o hacker estava preso. Não sei também até que ponto era o único hacker que tinha feito isso. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que foram 57 cidades ontem. E a alegação do TSE, logicamente, uma quantidade muito menor de eleitores, fez com que o sistema trabalhasse mais rápido. Mas o questionamento não era esse. O questionamento era simples. O questionamento era que o Tribunal Superior Eleitoral tinha comprado 5 supercomputadores, só tinha conseguido testar 3, e 3 não deu tempo de testar e mesmo assim foi utilizado. E o que eu acho engraçado no país da gente é que nunca é publicitado antes, só é publicitado pós, ou seja, por que essa informação só foi divulgada depois das eleições? Por quê? Outro ponto importantíssimo para nós discutirmos é simples. Se vocês pegarem um candidato e esse candidato contratou 1.200 pessoas para fazer a boca de urna, pagando entre 100 e 150 reais, nós temos em torno de 180 mil. Para uma candidatura, para uma campanha que foi gasto 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, esse valor é irrisório se for investido em 4 ou 5 candidatos. Então imagine vocês que se um candidato a prefeito, uma campanha de Camaçari, por exemplo, é avaliada em milhões. Então imagine vocês que a majoritária escolheu 4 ou 5 candidatos e deu 200 mil, 300 mil para que ele conseguisse entre 1.200 a 2.000 votos, bate certinho uma votação das pessoas que a majoritária sempre diz que ia eleger. Então, quando você pega não só a cidade de Camaçari, mas se fizermos uma análise dos vereadores reeleitos e os vereadores eleitos, eles batem coincidentemente com todos os candidatos que a majoritária disse que entraria, mesmo os novos. Então, é muita coincidência. Mas quando a gente parte para essa premissa do pagamento da boca de urna com fotografia, ele vai dar certinho com a quantidade de votos que aquele candidato teve. Então, isso é bem claro. Basta pegar os nomes e fazer essa associação, inclusive na urna que o vereador foi bem votado. Então, observem vocês que os candidatos que não foram reeleitos e os candidatos novos também que não foram eleitos, eles não tinham, além da musculatura política, eles não tinham dinheiro para poder gastar nas campanhas. Observem que alguns candidatos não apareceram tanto quanto na mídia e muito menos tiveram gastos iniciais de campanha. Então eu queria realmente entender o seguinte: nós pegamos aqui a prestação de conta até hoje, 30/11, por exemplo, e aí vem o primeiro aqui do Partido dos Trabalhadores da cidade daqui de Camaçari. Quando você abre a prestação de contas, até a presente data, não tem nenhuma entrada de recurso. Então, como é que pode ter sido feita essa campanha sem recurso absolutamente nenhum? E aí nós pegamos do vice, do PP, tá? E tem aqui uma entrada de 35 mil. Aonde, sã consciência, vocês vão me dizer que uma campanha para majoritário dentro de uma cidade que nem Camaçari, uma cidade importantíssima na Bahia, se gasta 35 mil de campanha? Então tá aqui 35 mil de campanha. E detalhe, ainda diz o seguinte, ó, doação de candidatos, esse 35 mil. Então, realmente não bate, não confronta. E agora, quando nós paramos para analisar essa questão da aferição das urnas eletrônicas, e quando a gente confronta com todas as denúncias, por exemplo, aqui na redação do jornal, eu tenho recebido diversos vídeos e fotografias de pessoas que votaram, tiraram foto, votando, e filmaram também. Ou seja, deixa bem claro que agora já existe uma formação de quadrilha eleitoral totalmente diferente. E já tinha uma nova modalidade, que era o voto pedófilo. Imaginem vocês, voto pedófilo. E já está enquadrado, inclusive, como crime. O que é que tem acontecido na verdade? Candidatos têm induzido crianças a acompanharem adultos para que eles confirmem que votou no candidato. Então é isso mesmo que vocês estão ouvindo.
Ou seja, os vereadores pegam crianças de 9, 10, 11 anos, logicamente aquelas crianças que já sabem compreender o número, a fotografia e fazer essa associação, e essas crianças entram com o eleitor, alegando que são sobrinhos, que são filhos e etc., e o eleitor ele vota e quando sai a criança confirma que votou no candidato e aí o candidato vai e paga. Então essa já é uma nova modalidade que foi batizada inclusive do voto pedófilo. E agora nós temos uma segunda modalidade que foi nessa eleição muito mais do que a anterior, de eleitores filmando e fotografando a sua votação. Então basta, imagine vocês, basta analisarmos quanto se custaria o voto para ser eleito com as negociações caso aquele candidato fosse eleito. Então, o que seriam 100 mil reais, 200 mil reais para um candidato eleito e estaria em sua cadeira durante 4 anos? Para vocês terem uma ideia, aqui na cidade de Dias d'Ávila, Mata de São João, mas Camaçari, um vereador custa em torno de 100 a 150 mil reais por mês. Então, o que seria uma campanha gastar 180 a 200 mil? Então, em tese, o que aconteceu foi essa movimentação e que nunca se passou na cabeça de absolutamente ninguém que estava concorrendo, principalmente para aqueles candidatos, tá? Para aqueles candidatos que estão ingressando na política agora. Então, basta fazer essa associação e nós percebemos claramente. Então, quando se abre aqui, por exemplo, o partido do prefeito atual, do Democratas, até agora não foi absolutamente declarado nada na prestação de conta do diretório municipal. Absolutamente nada, nada, nada. Então, é isso que deve ser analisado, tá? E que até agora muitos não analisaram essa questão dessa prática que aconteceu nessas eleições. Então, infelizmente, a população foi a culpada de tudo que aconteceu, seja ela da eleição de prefeito ou seja ela de vereador. Então, a culpa, em tese, não foi do próprio candidato, mas sim o povo que, de fato, se corrompeu. Então, quando nós entramos aqui nos gastos de campanha, por exemplo, do prefeito Antônio Elinaldo, está aqui 3.380.000. 3 milhões. Então, imagine vocês que é muita coincidência você ter 3.380.000 e o seu limite de gasto de 4.690. Então, não foi analisado esse aspecto da diferença que nós tivemos na última eleição. Então, nós pegamos aqui, por exemplo, o André Pegova, que vem de um partido pequeno, do PMN, e ele recebeu R$ 222.600. R$ 222.600. Então, imagine vocês que é muito dinheiro para ser gasto. Muito dinheiro. Então, ontem, nós percebemos claramente que há uma movimentação muito grande do Centrão. Conseguiram, na verdade, chegar onde queriam. Hoje o Centrão vai comandar as maiores prefeituras e também uma boa parte das cidades do Brasil. Isso vai fortalecer principalmente o PP e o PSD. Kassab realmente tem tido uma força política muito grande. Eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro, ele já vai ter que fazer esse alinhamento com o Centrão por conta dessas movimentações. O presidente Jair Bolsonaro, que ainda continua sem partido, não há uma perspectiva para a criação do novo partido, Aliança pelo Brasil. Existem outros partidos, inclusive na frente do TSE, já se manifestou a respeito de novos registros, mas, novamente, o MDB sai muito fortalecido nessas eleições. Então, é por isso que nós percebemos claramente a interferência ainda do Lúcio
do Lúcio e do Gedel Vieira, por mais que não estejam mais como eleitos, mas ainda existe esse poder dentro do MDB. Realmente é um partido que cresceu bastante e com essa bancada agora realmente maior, vai conseguir dar um pouquinho de trabalho, tá? Nina, um forte abraço para você. Rosito Alves, grande comunicador aqui na cidade de Camaçari. Semira Constantino, um abraço. Dico Costa, Wesley Henrique. Lua diz o seguinte, verdade, mas eu falo sobre a exigência do voto impresso pelo crime organizado para garantir votos em seu respectivo candidato. Pois é, Lua, o que foi comentado inclusive ontem era justamente isso. Veja que interessante, a maioria dos candidatos que foram reeleitos não tiveram votação expressiva nos seus principais redutos eleitorais, inclusive nos seus bairros e nas suas seções. Então, parece que há uma divergência nessas lideranças, principalmente no seu meio. Por exemplo, a derrota em Feira de Santana e Conquista sinaliza desgaste, principalmente no discurso da esquerda. Então, houve, né, em algum momento, houve essa esperança de que o Zé Neto também, juntamente com não só o Zé Neto, como o Zé Raimundo, todos dois, a população, né, e principalmente a esquerda, achou em algum momento que poderia ganhar a eleição, mas infelizmente não deu. Com resultados, são dois principais colégios eleitorais que nós temos aqui, e todos os dois tiveram nesse último momento a interferência tanto do governador Rui Costa, como também do governador Rui Costa, como do prefeito ACM Neto. Então, segundo os bastidores, diz o seguinte, as viradas e as diferenças nas votações mostram que o modelo político petista parece passar por desgastes na Bahia. O governador não pode ser o único culpado pelo desempenho dos aliados nas urnas, mas essa conta vai ser colocada principalmente no colo dele. Foi um domingo amargo para o petismo na Bahia, mas algo adocicado para a oposição. Afinal, o seu expoente maior na Bahia, o prefeito de Salvador, ACM Neto, tem motivos de sobra para comemorar o resultado das eleições. Então, nesse caso desse resultado de domingo, deixa bem claro que nós teremos um embate muito grande em 2022 para o governo do estado. Eu acredito que terá uma negociação muito grande entre o João Leão, mais o Otto Alencar e o ACM Neto. Então, a gente acredita que vai ser uma disputa, né, uma disputa grande. Segundo o próprio ACM Neto também, ele diz o seguinte, estas foram mais duas derrotas na conta de Rui, que foi o grande derrotado na eleição, deixou as funções de governador para se transformar em cabo eleitoral, tentando se recuperar das derrotas significativas que teve no primeiro turno. Contudo, Rui acabou colocando no colo dele o resultado negativo para o seu grupo. A Bahia deu recado de que não quer mais o PT. Esses dois últimos resultados só reforçam que a ACM Neto foi o maior vitorioso. Os dois vice-prefeitos eleitos, em Feira e em Conquista, são do Democratas, fora que tanto Colbert quanto Wesley viraram o resultado das eleições no segundo turno, enquanto a presença de Neto ajudou na virada, a de Rui Costa atrapalhou os seus aliados. Então, parece que aquela paz que tinha entre o governador Rui Costa e o ACM Neto vai ser tirada, eu acho que a partir de janeiro do ano que vem, porque ambos vão estar já em campo. Rui para eleger o seu sucessor ao governo do estado, e o ACM Neto que vai tentar negociar para ser o nome a governador, que não há ainda essa previsão. Existem outros nomes que são cotados, mas parece que o embate vai ser grande entre o PP, o PSD, mais o Democratas e o PSDB. Então, eu acredito que esses nomes não devam ser cotados agora, eu acho que vão esperar para o apagar das luzes e sair. Podemos ter plena convicção de sair. São 13 horas e 56 minutos, estamos chegando ao finalzinho de mais um programa. Eu queria mandar um forte abraço, tá, para todos os nossos ouvintes e internautas, e
evolução, tem aqui por último que o internauta pediu para a gente, a evolução da quantidade de prefeitos no Brasil. Vejam vocês, em 2016, o Democratas tinha 268, pulou para 465. O PP tinha 495, pulou para 685. O PSD pulou de 539 para 655. O Republicanos pulou de 105 para 211. O Podemos pulou de 30 para 102. O Avante de 12 para 86, um acréscimo de 70 prefeituras. Tá? Um crescimento muito importante do Avante. O PSL, que estava todo, né, fortalecido naquela época do movimento bolsonarista, ele saiu de 30 para 90 prefeituras. O PL também teve um crescimento importantíssimo de 297 para 344. Patriotas também teve um crescimento de 13 para 49. O Solidariedade de 61 para 94. O PSC de 87 para 115. O Cidadania de 122 para 139. O PSOL de 2 para 5 prefeituras. O Novo, uma prefeitura, não tinha nenhuma, ganhou uma. Rede Sustentabilidade caiu de 6 para 5. O PRTB caiu de 9 para 6. O PMB caiu de 4 para 1. O PMB, na verdade, né, tem perdido sua força porque o PMB não comunga mais com a sua bandeira. Né? Hoje está sendo presidido por homens, na maioria das capitais. Então, infelizmente, mudou a sua bandeira, desqualificou todo aquele discurso de um partido apenas para mulheres. O DC amargou, diga-se de passagem, inclusive, aqui em Camaçari foi uma vergonha. Em Camaçari foi uma lástima o DC. Então, o DC de 8 prefeituras caiu para uma. Para uma. Nós sabemos que o DC nada mais é do que um partido fisiológico. O PROS também teve uma queda de 50 para 41. PTC também amargou e muito, de 16 prefeituras caiu para uma. O PMN também de 29 caiu para 13. O PDT de 334 teve uma queda de 20 prefeituras, foi para 314. O PCdoB também outra queda de 81 para 46. O PTB de 256 para 212. O PV caiu de 101 para 46, perdeu 55 prefeituras. O PT saiu de 254 para 183, perdendo 71 prefeituras. O PSB de 407 também caiu para 252, perdendo 155 prefeituras. O MDB de 1.044 prefeituras foi para 786. O MDB perdeu 258 prefeituras. E o PSDB de 799 foi para 521, ou seja, menos 278 prefeituras. Então, nós percebemos claramente aí que a esquerda está sendo derrotada, engolida pelo Centrão e também pelos partidos de direita. O PSDB e o MDB tiveram realmente uma queda significativa. Imagine vocês, o MDB de 1.044 prefeituras caiu para 786 prefeituras, perdendo 258 prefeituras. Então, realmente é uma queda muito grande mesmo. Agora, vale salientar que a força de algumas regiões, com certeza, cresceram. O MDB, a sua força maior foi no sul e no norte. O PP teve um acréscimo muito grande entre o Nordeste e o Sul. O PSD teve também uma quantidade muito grande no Nordeste e no Sul. O PSDB no Sudoeste. O Democrata no Centro-Oeste. O PL, o PDT, o PSB, PTB e o Republicanos não cresceram em regiões nenhuma, não foram fortalecidos, e o restante dos partidos não tiveram crescimentos significativos. O PMB, o PTC, o Novo, PSTU, o PCO, o UP, o PCB, a Rede Sustentabilidade, o PSOL, o PRTB, PMN, PROS, PV, PCdoB e o Patriotas não tiveram crescimentos significativos. Gerson Abreu, forte abraço para você aí presente.
São 14 horas em ponto, chegamos ao final de mais um programa Folha Notícias. Amanhã estaremos aqui presentes, também entrevistando Luma Menezes, uma das vereadoras mais jovens eleitas aqui na nossa região, na cidade de Alagoinhas, pelo Avante. Vai estar aqui amanhã cedendo entrevista para a gente, comentando um pouco sobre a campanha e as suas projeções para 2021. Então, queria mandar um forte abraço para todos vocês. Continue agora com a nossa programação musical na rádio, a nossa programação, nossa grade de programações na TV e aqui nas redes sociais. Forte abraço para todos vocês. Muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos amanhã às 12 horas. Abraço para todos vocês aí. Até amanhã, meio-dia.